muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre os seres vivos. Os cientistas criaram uma escala de tempo que divide a história da Terra em eras. Essas eras, por sua vez, são divididas em períodos, os quais se dividem em épocas. A mais longa dessas divisões temporais foi a Era Pré-Cambriana. Ela se estendeu desde o início da Terra, cerca de 4,6 bilhões de anos, aproximadamente 570 milhões de anos atrás. Durante esse tempo, a vida no mar se desenvolveu desde as minúsculas gelatinosas bolhas flutuantes até os primeiros vermes. Era Paleozoica, Cambriano, 500 milhões de anos. Animais desprovidos de conchas e de outros revestimentos duros aparecem nos mares. Ordoviciano, 430 milhões de anos. Corais constroem recifes pedregosos em mares quentes e pouco profundos. Ouriços do mar se desenvolveram e apareceram os primeiros peixes sem barbatanas e mandíbulas. Siluriano, 395 milhões de anos. Peixes de diferentes grupos com barbatanas aparecem no mar e já podem nadar na terra. As primeiras plantinhas começam a crescer. Devoniano, 345 milhões de anos, também chamado Idade dos Peixes, com tubarões, outros tipos de peixes se multiplicando nos mares. Insetos, anfíbios aparecem rastejando sobre a terra. Carbonífero, 280 milhões de anos. Samambaias gigantescos crescem em pântanos cobertos de vapor, enquanto anfíbios gigantes caçam enormes libélulas. O carvão que usamos como combustível começa a formar nesse período. Permiano, 225 milhões de anos. Répteis se desenvolveram vários grupos. Começa a tomar conta da Terra. Os trilobitas, formados pelo período cambriano, foram aos poucos desaparecendo do mar. Triássico, 193 milhões de anos, o apogeu das idades dos répteis. Muitas espécies se desenvolveram na Terra, importante delas é os dinossauros. Os répteis se adaptaram à vida no mar. Jurássico, 136 milhões de anos. Os dinossauros, os maiores animais terrestres de todos os tempos, reinam nesse período. Surgem as primeiras aves. Cretáceo, 64 milhões de anos. Dinossauros continuam ocupando a Terra. Ocorre a evolução das plantas que passam a ter flores. No fim do período, porém, todos os dinossauros e muitas outras espécies foram extintas. Era Cenozoica. Paleoceno, 54 milhões de anos. Pequenos mamíferos se desenvolveram rapidamente e se espalharam pelos diversos ambientes terrestres. Eoceno, 33 milhões de anos. Os mamíferos se tornaram os maiores e mais numerosos. No mar, enormes baleias aparecem na terra. Grandes pássaros caçadores até morcegos se desenvolveram. Oligoceno, 26 milhões de anos. A maioria dos mamíferos que existem até hoje se estabeleceu nessa época. Por outro lado, pássaros gigantes incapazes de voar foram extintos. Mioceno, 7 milhões de anos. O clima se torna seco. As florestas ficam mais escassas e as pradarias se expandem. Cavalos, cervos, rinocerontes e elefantes se alimentam das planícies. Surgem os primeiros hominídeos. Fósseis datam de 3,5 milhões de anos. Plioceno, 2 milhões de anos. A maioria dos animais terrestres, insetos, répteis, pássaros e mamíferos são semelhantes aos de nossa época no mar. Os peixes com ossos se tornam o grupo marinho mais importante. Pleistoceno, 10 mil anos. Alguns mamíferos conseguem sobreviver ao frio dessa época, graças ao seu casaco de pele. Plantas e animais tropicais se deslocam para o norte. Holoceno, até hoje, com o derretimento das maiores últimas camadas de gelo, as primeiras aldeias se desenvolveram no Oriente Médio. Então, um abraço, pessoal. Estamos juntos.